Olá, pessoal. Este é um seminário para a disciplina de Anatomia Humana 2 do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe, no período de 2022.2. E o nosso grupo, que é composto por Antônio Levi, Bruna Figueiredo, Davi Leite, Gabriel Mota, que é este que vos fala, Mariana Souza Monteiro e Pedro Iago, a gente ficou responsável pela temática relacionada com a morfologia do nervo vestíbulo coclear. Então, vamos lá. Para começar, o nervo vestíbulo coclear ele é o oitavo par de nervos cranianos e ele é constituído por dois conjuntos de fibras perfeitamente individualizadas, as quais vão formar suas porções vestibular e coclear. Ele é classificado como nervo aferente especial somático, uma vez que ele leva estímulos e informações da periferia do organismo até o sistema nervoso central, e devido às suas duas porções, ele vai apresentar conexões centrais, funções e origens distintas. Isso vai depender com qual porção a gente vai estar lidando, com qual porção a gente vai estar trabalhando, com qual porção a gente vai estar estudando, se é vestibular, se é coclear. A porção vestibular, ela veicula impulsos nervosos do sistema vestibular e a porção coclear, ela veicula impulsos nervosos da cóclea. A sua origem aparente no crânio se dá através do meato acústico interno, na porção petrosa do osso temporal, juntamente com os nervos facial e intermédio. No entanto, ele não sai do crânio. Já a sua origem aparente no encéfalo vai se dar através da porção lateral do sulco bulbo pontino, numa região denominada de ângulo ponto cerebelar, a qual está localizada entre a emergência do sétimo par de nervos cranianos, que é o facial, e o flóculo do cerebelo. A porção vestibular ela vai ser responsável pela orientação espacial, pela coordenação e pelo equilíbrio, e a porção coclear ela vai ser responsável por emitir impulsos nervosos relacionados à audição. Bom, gente, agora eu e Mariana iremos falar sobre o percurso do nervo vestíbulo coclear e eu inicio falando sobre a parte vestibular desse nervo. Esse nervo ele é formado por duas ordens de neurônio e o primeiro neurônio ele está localizado no gânglio vestibular. O gânglio vestibular é essa proeminênciazinha aí que tem, está próximo ao ouvido interno e, e ele recebe as informações dos receptores que estão localizados na parte vestibular do ouvido interno. E esses receptores, eles são formados lá por cílios que estão em contato com a endolinfa. Aí quando essa endolinfa ela é movida, né? Aí esses cílios percebem esse movimento e manda essa informação para o gânglio vestibular. O gânglio vestibular ele é dividido aqui em gânglio vestibular superior e inferior, e eles se unem formando aí a parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Essas fibras vão até os núcleos vestibulares, estão localizados lá na área vestibular da ponte, e eles fazem sinapse com os neurônios desse núcleo. A partir daí, esse segundo neurônio ele vai se dividir em duas vias, na via consciente e na via inconsciente. A via inconsciente ela vai enviar seus axônios através do pedúnculo cerebelar inferior para o cerebelo, mais especificamente o córtex do vestíbulo cerebelo. Já a via consciente, ela vai ir para o córtex cerebral, né? Antes passando pelo tálamo, fazendo sinapse no tálamo, e vai para o córtex cerebral, mais especificamente na área vestibular do córtex cerebral, que, que ela que ela está ali próximo à área somestésica da face. Oi, gente.
Aqui quem fala é Mariana e eu vou falar um pouco sobre a trajetória da parte coclear do nervo vestíbulo coclear. Primeiro de tudo, precisamos lembrar que, na cóclea, temos o órgão de Corti, responsável pela deflagração do potencial de ação através das células ciliadas. Esse estímulo irá excitar neurônios bipolares do gânglio espiral na cóclea. Então, esse é o neurônio 1, ou primeiro neurônio da via auditiva. Esses neurônios têm prolongamentos em direção às células ciliadas e na direção de encontro ao tronco encefálico, na região do sulco bulbopontino, onde a fibra desse neurônio irá adentrar no conhecido ângulo ponto cerebelar, que seria entre a emergência do nervo facial e o flóculo do cerebelo. Aí, se ramificará em fibras posteriores e anteriores que irão fazer sinapses com os segundos neurônios da via auditiva, que estão localizados nos núcleos cocleares anterior e posterior. A partir daí, as fibras irão ascender até formar o corpo trapezóide, que terá uma decussação incompleta das fibras do segundo neurônio, a nível da ponte. Lembrando que esse evento é responsável por fazer a divisão da ponte em parte basilar e tegmentar. Após isso, irá ascender um conjunto de fibras de axônios que formarão um leminisco lateral, composto tanto por fibras contralaterais quanto por fibras ipsilaterais. O leminisco lateral irá fazer sinapses, conexões, no núcleo do colículo inferior, no mesencéfalo, onde está localizado o terceiro neurônio da via auditiva. Os axônios do terceiro neurônio irão passar pelo braço do colículo inferior em direção ao corpo geniculado medial do tálamo, onde ocorrerá outra sinapse, responsável por formar também o corpo geniculado, o quarto neurônio da via. Seus axônios irão formar a radiação auditiva, que passa pela cápsula interna para alcançar, por fim, a região cortical do giro temporal transverso anterior, que é a área primária da audição. A maior parte dos impulsos auditivos irá seguir essa trajetória. Entretanto, para determinada frequência de som, isso pode se alterar, aumentando a quantidade de neurônios da via, por exemplo, ou alterando o grau de decussação no corpo trapezóide. Essa é uma via em que a maior parte das suas fibras é homolateral, tendo importância clínica, visto que a perda auditiva não é possível se a lesão ocorrer somente de um lado. Além da via auditiva aferente, nós temos uma eferente, que vai sair tanto do córtex cerebral auditivo, como os giros temporais transversos, tanto anterior quanto posterior, e dos núcleos da via auditiva, como o núcleo coclear, o núcleo formado pelo colículo inferior. E qual é a função dessa via? Essa via tem uma função regulatória, visto que irá agir como uma forma de feedback para amplificação ou supressão dos estímulos auditivos, acabando sua trajetória nas células pilosas do órgão espiral. Olá, gente. Agora falando sobre as funções do nervo vestíbulo coclear, que, como o próprio nome diz, ele é constituído de duas partes, né? Uma vestibular e outra coclear. Eu coloquei aqui uma imagem da anatomia da orelha para entendermos como funciona. Começando pelo coclear, né? Nós vamos ter aqui a orelha, que ela é dividida em externa, média e interna. A externa vai ser o local onde acontece o quê? A captação do som. Esse som ele vai passar pelo meato acústico externo, que vai chegar no tímpano, vai vibrar a membrana, que está conectada a quem? Ao martelo, que movimenta a bigorna, que movimenta o estribo. O estribo ele vai vibrar a janela oval. Essa janela oval vai vibrar e vai transformar a onda que era mecânica em um pulso hidráulico. Esse pulso hidráulico vai ser conduzido pelos líquidos da cóclea, ali a perilinfa, né, e endolinfa, e a partir dessa condução vai ocorrer a movimentação das membranas da cóclea. Essa movimentação das membranas da cóclea vai promover uma excitação das células ciliadas presentes no órgão de Corti, que estão onde? Na cóclea. E essa excitação dessas células vão fazer com que elas se despolarizem e conduzam um impulso nervoso por meio de quem? Da parte coclear do nervo vestíbulo coclear, que vai chegar em determinadas áreas do sistema nervoso e vão ser interpretadas. E, ou seja, a principal função dessa parte está relacionada à audição, certo? Coloquei aqui uma imagem também da parte interna da cóclea para conseguirmos visualizar, né,
o órgão de Corti, as células, as escalas, as membranas, que está legendado aqui nessa imagem. Está relacionado à audição, parte coclear. Indo para a parte vestibular, também ali na orelha interna, vai ser basicamente o mesmo mecanismo da cóclea. Nós vamos ter os canais semicirculares, o utrículo e o sáculo, que dentro dele vai ter a endolinfa e as células ciliadas. Conforme nós fomos mexendo, né, a cabeça, esse líquido ele é movido e excita as células ciliadas, que vão despolarizar e propagar um impulso. Esse impulso vai ser conduzido pela parte vestibular do nervo vestíbulo coclear e chegando em determinadas regiões do sistema nervoso, ele vai estar relacionado ao equilíbrio, coordenação e a orientação espacial. Obrigada. Vamos falar agora das relações anatomoclínicas da parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Perturbações vestibulares são verificadas principalmente por vertigens e nistagmo. A vertigem é a sensação de que o seu redor está girando bruscamente, causando desequilíbrio. Esse sintoma pode estar relacionado com a doença de Menier. Os sintomas da doença de Menier incluem ataques súbitos de vertigem incapacitante severa, náusea e vômito, e em geral duram de 20 minutos até poucas horas, mas também pode durar até 24 horas em casos mais raros. Muitas vezes a doença de Menier é confundida com a labirintite, e a única diferença, a forma de se diferenciar essas duas doenças é apenas por meio de exclusão de sintomas. E a doença de Menier também pode levar a uma surdez incapacitante, e devido a nossas limitações em relação a essa doença, ainda não é possível reverter ou adiar essa surdez e esses ataques. Vamos falar agora sobre o nistagmo. Nistagmo é o movimento reflexo dos olhos. Para entendê-lo, vamos falar um pouco sobre a relação da parte vestibular do oitavo par de nervos cranianos e o movimento dos olhos. Quando movemos a cabeça de um lado para o outro, tendemos a focar nosso olhar em um objeto ou corrigir nosso olhar para a direção que viramos a cabeça. O movimento de focar em um objeto, ou seja, na direção contrária a que nossa cabeça está se movendo, é chamada fase lenta do nistagmo, e a de corrigir é a fase rápida. Nós vamos falar aqui apenas da fase lenta, pois ela possui influência vestibular. E esse movimento dos olhos acontece a partir dos músculos extraoculares. E vamos dar um exemplo que está aí na imagem. Por exemplo, ao mover a cabeça para o lado esquerdo, o músculo reto lateral do olho direito e o músculo reto medial do olho esquerdo se contraem para manter o olho, entre aspas, parado, ou seja, focado em algum objeto. Esse ato possui íntima relação com a função vestibular. O movimento de nossa cabeça é detectado pelo órgão vestibular, que leva aferências para o tronco encefálico por meio da parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. E essa parte do nervo faz comunicações com outros núcleos, que são do terceiro, quarto e sexto pares de nervos cranianos, ou seja, oculomotor, troclear e abducente. Esses núcleos fazem os músculos extraoculares contraírem e gerarem esse movimento ocular. No escuro, onde não estamos focando em nada, se a rotação da cabeça cessa abruptamente, a endolinfa continua a se mover no mesmo sentido que a cabeça estava girando. Por exemplo, se a cabeça estava girando para a direita, a endolinfa se move para a esquerda, inibindo o canal horizontal esquerdo e excitando o direito, gerando a sensação de movimento para a direita e nistagma para a direita. Porém, com a lesão vestibular, o nistagma se torna incontrolável ou deficiente. Pode-se testar a função vestibular de forma clínica através de uma estimulação de teste calórico. Essa estimulação acontece aquecendo ou resfriando alternadamente o meato acústico interno. Isso gera ondas de convecção na endolinfa. Água fria causa nistagma do lado oposto, água morna provocando nistagma do mesmo lado, ou seja, movimento do olho. Quando ocorre uma demora na reação dos olhos ou movimentos cíclicos incontroláveis, há indícios de lesão vestibular. Ou seja, se o olho não faz um movimento ou faz esse movimento de forma incontrolada, podendo ser horizontalmente, verticalmente ou até mesmo em forma de círculos, quer dizer que a parte vestibular está comprometida, podendo ser lesão tanto lá no labirinto e também do nervo vestíbulo coclear, da parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Certo, gente, eu vou falar agora sobre as relações anatomoclínicas da parte coclear do nervo vestíbulo coclear.
Eu vou começar falando do schwannoma vestibular. O schwannoma vestibular vai ser um tumor benigno causado por distúrbios nas células de Schwann. Essas células de Schwann são aquelas que a gente viu lá na primeira unidade. Conforme esse schwannoma cresce, ele vai comprimir o nervo coclear. E essa compressão causa na gente a sensação de zumbido no ouvido e de pressão interna do ouvido, como se tivesse algo dentro do nosso ouvido que estivesse fazendo pressão, fazendo força, e expandindo. Então vocês podem ver na imagem aí, na imagem da direita, que esse schwannoma, que ele vai estar mais em branco, vai estar mais claro, ele pode comprimir não só o nervo vestíbulo coclear, como diversos outros nervos, diversas outras estruturas. A gente pode ver na imagem que ele vai estar comprimindo aí cerebelo, telencéfalo, tronco, diencéfalo. Então ele pode ser bastante perigoso. Só que é certo que mesmo nos schwannomas menores vai ter a compressão do nervo coclear. E essa compressão, conforme passa mais tempo comprimindo, eu vou ter a perda neurosensorial da audição. Gente, agora eu vou falar sobre a perda auditiva que a gente tem com a idade. Então, dentro da nossa cóclea, a gente tem as células ciliadas. Essas células ciliadas, elas são responsáveis por transformar o impulso sonoro, a vibração sonora, em impulso nervoso. Então, esse impulso nervoso sai da cóclea através do nervo vestíbulo coclear e chega no cérebro, onde vai ser interpretado como som. Acontece que com o avançar da idade, a gente tem perda dessas células ciliadas. A gente tem perda das células que são responsáveis por transmitir esse impulso nervoso. E conforme eu sou mais velho também, vai ser maior a chance de que eu tenha dano nessas células ciliadas pelo uso. Então a gente percebe que com o avançar da idade, a gente vai tendo a perda neurosensorial da audição. Então esse é digamos assim, processo normal, fisiológico, não tem muito o que a gente fazer. E a gente percebe que os sons mais agudos, os sons de frequência maior, são aqueles que a gente perde a sensibilidade primeiro. Por quê? Porque a parte da cóclea responsável por captar esses sons de frequência maior é justamente a parte da cóclea que primeiro vai ser danificada, que primeiro vai perder células ciliadas. Então, se eu perco primeiramente células ciliadas na parte que capta som agudo, eu vou primeiro ser dessensibilizado por som agudo. E é isso que eu tenho para falar. Aqui estão as nossas referências. Esse slide vai ser disponibilizado para quem quiser se aprofundar no assunto.